Python, Flask, SQLAlchemy, Marshmallow, banco de dados SQLite. Essas são todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo para construir juntos uma API REST. Na verdade, mais uma API REST aqui para o canal, porque eu já estou cansando de falar para vocês aqui e eu acredito que vocês já estão cansados de me ouvir dizer sobre esse assunto de criar APIs REST. Mas como eu venho dizendo aqui em diversos outros vídeos aqui do canal, saber criar uma API REST do zero está sendo uma habilidade fundamental para qualquer pessoa que quer se tornar um desenvolvedor de software. Ninguém vai conseguir uma vaga de emprego se não conseguir criar uma API REST do zero. E aqui no canal tem diversos vídeos sobre isso, basta você assisti-los. Mas nesse vídeo eu tenho certeza que na hora que a gente acabar esse vídeo aqui juntos, você vai sair dele, você vai terminar esse vídeo comigo sabendo criar uma API REST do zero, no passo a passo. E uma API agora completa, utilizando um banco de dados para a gente armazenar informações reais dentro de um banco de dados. Como em nenhum outro vídeo aqui no canal, a gente não havia utilizado ainda um banco de dados com Flask. Porém, nesse vídeo, a gente vai criar. Vamos utilizar juntos aqui a linguagem de programação Python com o seu framework, ou melhor, o seu micro framework Flask, um banco de dados SQLite e outras ferramentas para estruturar esse projeto por completo. Então, se você quiser aprender aqui com a gente, basta você ficar com a gente até o final desse vídeo, que eu garanto, eu tenho certeza que você vai aprender a criar a sua API REST com Flask, SQLAlchemy e o SQLite. Olá, meu nome é Pedro Impulseto, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu fico muito feliz que você esteja aqui, esteja interessado nesse assunto, porque se você já é inscrito aqui no canal, eu imagino que você já deve ter visto diversos outros vídeos meu falando sobre APIs REST. E se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão abaixo de inscrever-se, porque toda semana aqui a gente está trazendo vídeos novos sobre diversos assuntos de tecnologia, sobre hard e soft skills, para você desenvolver a sua carreira e se tornar um programador melhor. Mas nesse vídeo, como eu estava dizendo, a gente vai criar juntos aqui uma API REST do zero, utilizando um banco de dados e toda a estrutura do Flask. E como esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longo, vamos começar logo a colocar a mão no código agora que você já é inscrito aqui no canal. Bora lá! Então agora que eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, com o meu terminal aberto, como você pode ver aqui, eu já tenho uma VEnv instalada, ela já está até ativa aqui no meu terminal. Eu já instalei todos os requirements aqui desse projeto na minha VEnv, porque isso vai demandar um pouco de tempo para a gente, mas eu vou deixar tudo aqui no link abaixo da descrição, basta você clicar lá que você vai ter acesso ao repositório desse projeto que a gente vai desenvolver aqui juntos. Então, como eu já estou com todos os meus requirements instalados, a primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui é criar um arquivo app.py, chamado app.py. A gente vai começar a estruturar o nosso projeto aqui, então, o projeto de uma API feita em Flask. Ele vai ter um primeiro arquivo aqui chamado app.py. Também vou criar um módulo dentro dele aqui, dentro da minha pasta raiz, chamada server. Dentro dessa pasta, desse módulo server, eu vou ter um arquivo chamado instance.py. Instance. Se você tiver um pouco de dúvida sobre essa estrutura que a gente vai criar aqui juntos, eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando um pouco mais detalhado sobre tudo isso. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo ou no link da descrição. Então, para iniciar aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer do Flask, eu vou importar o Flask, a classe Flask e a classe Blueprint. Vou importar também da Flask REST Plus, que é essa biblioteca que a gente vai estar utilizando. Vou importar a classe API e vamos começar a criar a nossa classe aqui, chamada Server. E no init dela, a gente não vai precisar receber nenhum parâmetro, mas vamos iniciar com algumas coisas aqui. Um atributo chamado app, que ele vai receber nada mais do que a nossa classe Flask, que ela recebe o name. Também vamos criar um chamado Blueprint, que ele vai instanciar também a classe Blueprint. E aqui ele vai receber como primeiro parâmetro uma string a princípio chamada API com o name e um URL prefixo aqui como /API.
Também um atributo chamado API, que vai instanciar a classe API que a gente importou do Flask REST Plus. E ela recebe também como primeiro parâmetro nosso atributo Blueprint. Ela tem um atributo chamado Doc, vai ser o caminho de onde vai estar a documentação dessa nossa API. Também vai ter um título, que a gente pode dar o título que a gente quiser aqui. Eu vou dar o nome de Sample Flask SQL Alchemy. E o nosso app, vamos registrar a nossa Blueprint aqui. E também vamos iniciar algumas configurações do nosso banco de dados. Como eu disse, a gente vai estar utilizando o banco de dados SQLite aqui para nossa aplicação. self-app.config SQL Alchemy. Então a gente vai alterar aqui essa aqui, SQL Alchemy Database URI. E ela vai ser o caminho do nosso banco SQLite, que a gente vai criar ele aqui no momento em que instanciar essa aplicação. self.f.config. Também vamos alterar aqui config propagate exceptions igual a true. E por último, uma última configuração aqui do nosso banco, a gente vai ter o SQL Alchemy track modifications igual a false. Não quero traquear essas modificações do banco. E agora vou criar um método chamado run, onde vai ser o responsável por iniciar essa aplicação, né? Como a gente já fez no vídeo anterior, é muito simples isso. Por padrão ele tem porta, vai receber a porta no 5000. Debug igual a true. No host 0.0.0.0. E a gente vai criar aqui um namespace também, chamado book namespace. Que ele vai retornar para a gente um namespace de API. Que vai ter o nome de books. E ele vai ter uma description. The book related operation. E o caminho dele vai ser na raiz do projeto mesmo. E agora a gente só precisa instanciar o book aqui. Perfeito, a instância aqui do nosso server está pronta. Agora a gente vai criar também ao lado de app.py aqui um arquivinho chamado db.py, que vai ser o responsável por a instância do nosso banco. Então de from Flask SQL Alchemy, a gente vai importar a classe SQL Alchemy e vamos instanciar ela aqui com o nome de db. Simples assim. E ao lado desse arquivo DB, a gente vai ter um arquivo que chama MA, que vai ser responsável por instanciar a nossa classe do Marshmallow, que a classe do Marshmallow é responsável por serializar esses dados do banco de dados e retornar em forma de um objeto Python, em forma de um JSON na requisição. Então, from Flask Marshmallow, a gente vai importar o Marshmallow. E MA vai ser igual a Marshmallow, vamos instanciar aqui a classe, simples assim.
E dentro do nosso arquivo app agora é onde a gente vai fazer as chamadas do nosso server, do nosso banco de dados, outras validações das nossas rotas aqui para iniciar o nosso servidor. Então de Flask aqui a gente só vai importar o JSONify, que a gente vai usar ele logo mais. From MA, import MA, from DB, import DB, e do Marshmallow, from Marshmallow, a gente vai importar o validation error aqui. E vamos importar por último aqui a nossa instância do nosso server. Que faltou eu colocar ele aqui dentro só, né? Instanciar esse cara. Eu quero importar então a instância e da instância eu quero pegar a nossa API e o nosso app. E antes de tudo, então, quando a gente criar o nosso banco de dados, eu preciso criar as tabelas que vão ter dentro dele. E para isso, eu vou de app, o decorator do app, before first request, ele vai chamar o nosso create table, create tables, que vai dar um dp.createAll. E por último aqui, depois que eu já instanciei, eu só vou dar um name igual a main, para a gente saber que está sendo executado dentro desse arquivo mesmo. Vou dar um db.initApp, para iniciar o nosso app aqui dentro, um ma.initApp com o nosso app, e vou dar um server.run. Esse arquivo app.py também está finalizado. Agora a gente vai voltar para a estrutura do nosso projeto para criar os nossos models, os nossos esquemas e os nossos controllers. Eu vou iniciar aqui criando então primeiro o nosso model. Vou criar um módulo aqui chamado models. Dentro dele eu vou transformar ele num módulo aqui com o arquivo init. E vou ter um arquivo chamado book. Então a primeira coisa aqui eu vou importar de DB, vou ter que importar nosso banco de dados aqui. E vou começar a criar o nosso model chamado bookModel, que ele vai herdar de db.model, da nossa lib SQLAlchemy. Então como a gente está recebendo aqui, herdando de db.model, a gente já consegue criar alguns atributos padrões aqui, os atributos do nosso modelo que serão inseridos no banco de dados. Eu vou criar então primeiro um table name, um nome para a nossa tabela aqui, chamada books. E a nossa tabela vai ter alguns campos aqui, algumas colunas. A primeira coluna vai chamar ID, que de db column a gente vai ser um integer, e também uma primary key. Também vamos ter uma nova coluna aqui chamada title, que vai ser uma coluna do nosso banco. Vai ser do tipo string, com 80 caracteres. Ela não pode ser nula, no able igual a false. E vai ser do tipo unique igual a true. E também uma nova coluna chamada pages. Vai ser uma coluna também do tipo float, na verdade do tipo integer. E vai ser no able igual a false. E agora, no nosso constructor aqui, no nosso init, na nossa classe, a gente vai receber uns parâmetros de título, do título e das páginas, de pages. Self.título vai ser igual e self.pages vai ser igual a pages. Eu vou alterar aqui do representation da nossa classe aqui, para ela ser mostrada de uma maneira mais fácil de ser visualizada. Então eu vou retornar aqui nada mais do que uma f-string. Se você não sabe aqui o que é uma f-string ainda,
eu já tenho uma playlist que a gente está aprendendo aqui no canal sobre desde os conceitos básicos do Python. Então basta você clicar aqui nesse card que está aparecendo que você vai ser direcionado para essa playlist onde a gente está aprendendo sobre loops, condicionais, string, incluindo a format string. Então alterando o representation aqui do tipo model, vou chamar ele vai ter um título. O título dele vai ser igual a self.título e páginas self.pages. Também vou ter um método aqui chamado JSON, que ele vai ser responsável por transformar esses atributos da minha classe num formato de JSON aqui. Ele vai retornar para a gente então o título e pages. E agora a gente vai criar alguns métodos específicos das nossas classes aqui, da nossa classe, do nosso modelo, para que ele consiga fazer um filtro por título, um filtro por ID, inserir todos os dados dentro do banco de dados ou deletar algum dado do banco de dados. Então aqui a gente vai ser uma class method, vai ser do tipo class method. Por que, Pedro, vai ser do tipo class method? Porque esse método ele é específico da classe e não da instância dessa classe. Então esse método vai ser do tipo find by título, que vai receber a nossa classe e um título. E ele vai retornar então a classe.carry.filterBy, passando o título e o primeiro registro aqui, first. Um próximo método aqui também vai ser do tipo class method, find by ID, CLS, vai receber um ID e vai retornar cls.carry, vai fazer uma carry no nosso banco, filter by ID, recebendo o ID, first. Pedro, mas que linguagem é essa? O que você está fazendo? Não teria que ser uma carry? A gente está utilizando aqui um ORM, que é o próprio SQL Alchemy, que é responsável por estar acessando o banco de dados e fazer essas carries de uma maneira mais abstrata para o usuário aqui, para o desenvolvedor. Também teremos um class method aqui, findAll, que aqui ele só vai receber a classe e vai retornar então para a gente um cls.carry.all. Vai retornar todos os dados do banco. E por fim aqui, para a gente finalizar o nosso modelo do banco aqui, eu vou ter um método chamado save2db e ele vai dar um dbSession.add, adicionando a instância desse objeto, adicionando a instância, e também vai dar um dbSession.commit para confirmar salvar esses dados no banco. E também a gente vai ter um delete from db, um novo método aqui, delete from db, que vai receber a instância dessa classe, vai dar um db.session.delete, passando a instância, e vai dar também um dbSession.commit. Eu estou criando esses dois métodos aqui específicos de informações do banco para mim não ter que ficar repetindo isso toda vez que eu quiser inserir um dado no banco. Então é só eu chamar esse método dessa classe, um desses métodos dessa classe, ou para deletar ou para criar, que eles já vão pegar as informações da instância dessa classe e vão adicionar dentro do banco. Agora a gente acabou então o nosso arquivo model aqui, o nosso arquivo book dentro de model. Vamos partir então para criar agora o nosso esquema aqui, que vai ser
que vai utilizar o Marshmallow para serializar esses dados do banco, tanto para enviar, retornar na requisição ou para receber esses dados do banco de dados. Então, ao lado de Models aqui eu vou criar chamado esquemas, e dentro de esquemas aqui eu vou ter um arquivo também init para transformar isso aqui no módulo e também um arquivo chamado book. No arquivo esquema, que é um pouquinho mais rápido, a gente vai importar de MA, import MA e from models book, import book model. Vamos criar nossa classe chamada book schema, ma.sklalchemy e uma classe meta vai receber o modelo, o nosso book model, e ele vai ter um load instance igual a true. Muito simples, muito fácil. Se você já assistiu o nosso vídeo aqui de criar uma API REST com Django REST Framework, você já deve ter visto algo muito parecido com esse esquema que dentro do Django REST Framework a gente chama de serializer. É basicamente a mesma coisa, ele está serializando os dados do banco de dados para a gente conseguir retornar ou na nossa view, no caso do Django, ou no nosso controller, no caso do Flask. Bom, desculpa aparecer aqui assim de última hora, no momento que eu estava editando esse vídeo, que eu percebi que esse conteúdo está bem extenso e bem denso também, então eu estou dividido em duas partes. O primeiro vai ser esse aqui, que você acabou de assistir, e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade e finalizar esse projeto aqui juntos. Se você quiser, enquanto esse vídeo não está no ar ainda, essa segunda parte, e quiser aproveitar e estudar um pouco mais sobre APIs REST, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Se não, se você estiver assistindo esse vídeo e a parte 2 já tiver saído, você vai conseguir encontrar ela aqui do lado também. A gente se vê na próxima parte. Um grande abraço.